Tá, eu sei que esse vídeo tá um pouquinho atrasado. A internet já virou de cabeça pra baixo por causa desse menino. DJ Matt tá tocando. Deixa eu preso. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. The king, the power, the man, the best, the fairy, E muita gente já falou, mas mesmo que o hype tenha passado um pouquinho, eu precisava trazer esse assunto aqui pra vocês. Porque o caso do pastor Mirim Miguel não é só sobre religião. Ah, e é claro, Miguel Oliveira é esse rapaz aqui da foto, conhecido também como Profeta ou Silvio Santos. E onde eu quero chegar quando eu digo que não é só sobre religião? Porque além de ele mexer com a fé das pessoas, ele consegue manipular também as pessoas. Miguel Oliveira, de 14 anos de idade, viralizou como o pastor Mirim do avivamento. Ele prega no culto como se fosse um adulto. Ele grita, ele chora, ele cura. E para completar o combo, ele pede oferta, como todo pastor de caráter meio duvidoso. 30 pessoas que vão fazer um voto de R$100. Mas eu queria aqui em cima do altar, no mínimo 4. Diga comigo, 4. Que vai pegar uma semente de R$1.000. Diga amém. De R$1.000. Mas é claro, não é errado pedir oferta. O errado é você usar da manipulação para enganar as pessoas. E a partir do momento que esse rapaz começa a rasgar exames médicos e dizer que cura o câncer usando o nome de Deus e pede doações de até R$10.000, aí que a coisa muda, né? Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. Vamos usar uma base bíblica aqui. Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Nesse versículo, irmãos, a Bíblia faz um alerta a falsos profetas. A partir do momento que você coloca um garoto de 14 anos de idade, sem nenhuma experiência, em um altar, vendendo uma fé como se fosse um espetáculo, enquanto muitos aplaudem sem ao menos se questionar, lembrando, isso não é julgamento pela idade, e sim pela falta de estudos teológicos e pelo que ele representa. Quando o púlpito vira palco e a mensagem vira ibope no Instagram, a gente precisa perguntar, isso é fé ou é show? Cuidado, nem tudo que brilha no altar vem de Deus. Bom, meus amigos, eu comecei a achar muito engraçado esse vídeo aqui do Miguel. Meu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de adição. Eu tinha 0. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvindo. Que segundo ele nasceu sem falar e sem ouvir. Ele nasceu surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais. Óbvio que uma mãe vai achar estranho, né? Se uma criança nasce sem berrar, sem gritar, né? Então a mãe dele segundo ele, foi contar para a enfermeira. E a enfermeira achou estranho e falou que ia fazer o teste e o resultado ia sair em 15 dias. Bom, eu não posso falar que é mentira porque eu já vi muito mover de Deus, porque segundo ele depois começou a ouvir e falar, depois de uma oração da mãe dele, mas tem umas coisas que estão erradas aí, é claro. Bom, quando uma criança nasce, seja ela prematura ou normal, ela tem que fazer um teste obrigatório chamado teste da orelhinha. O teste é obrigatório e gratuito e os exames são realizados entre 24 a 48 horas, aquele teste da orelhinha, após o nascimento. Todas as crianças nascidas prematuras, recém-nascidas, com ou sem complicações, fazem o exame. Feito quando o bebê ainda está dormindo, o teste é realizado por um fonoaudiólogo, que coloca um fone de ouvido na orelhinha do recém-nascido para captar ruídos emitidos pelas células externas. Quando identificado algum resultado negativo, a criança é encaminhada para o... Que consiste em nada mais que saber se a criança tem algum problema auditivo, né? O recém-nascido ali tem um problema auditivo e o resultado ele não sai 15 dias depois, ele sai na hora. E outro equívoco que ele cometeu foi ele dizendo que nasceu surdo e mudo. Lembrando, ninguém nasce surdo e mudo.
A pessoa só nasce surdo, ela só é mudo porque não consegue ouvir a sua voz, então ela não consegue falar. E também outros feitos de Miguel foi que ele começou a pregar com 3 anos de idade, e desde então ele se tornou um verdadeiro milagre da fé, um grande profeta, rodando as igrejas de todo o Brasil, mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, tudo isso com apenas 14 anos. Mais uma pergunta que fica clara: ele é um milagre ou ele é um produto? E as notícias é que Miguel ele roda todo o Brasil mesmo, a agenda lotada, sendo que além disso tem um porém: ele cobra R$3.000 para pregar na sua igreja. Olha que ótimo. E além dos R$3.000, ele pede, é claro, um hotel para ele se hospedar, né? Um hotel com ar-condicionado, porque tem que ter. Amigos, e recentemente o Miguel ele participou de um podcast, e ali foi o começo do fim. Durante a entrevista ele fala com a maior naturalidade que podia pedir até R$10.000 de oferta, que tudo é voluntário. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? E tendo culto, voluntária, né? Voluntária, vê o culto. E tem mais um corte que a gente precisa ver. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Pastor José Wellington Bezerra da Costa tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar. Ele não tá falando sobre a questão das câmeras em si, porque as câmeras elas ajudam muito, não só na questão da segurança, como também pessoas que não conseguem ir, pessoas que não conseguem nem se levantar da cama, porque existe muito mover de Deus com as câmeras na igreja. Assim, pelo menos que eu já vi, né, de pessoas contando relatos, né. Eu acho que o James, ele fala que em relação à hora do ibope, a relação do íntimo com Deus. Por exemplo, ali o pastor ele tá direcionando a profecia pro pessoal da casa e tem um cara filmando as pessoas e o pastor e tudo. Isso tá errado, obviamente. Você tá no seu íntimo ali com Deus e também usando isso pra ganhar ibope. Cadê a palavra? E o pastor Mirim entende tudo errado, né? Ele não, que não tem que acabar porque não sei o que. Mas o James ele fala isso, né? Sobre questão do ibope. E tem uma parte até que ele corrige o James, nada a ver, só pra tentar ganhar em argumento. E a repercussão foi tão grande que os evangélicos, os católicos começaram a questionar quem é que estava guiando Miguel. Se era Deus ou se eram os adultos que estavam ali por trás, no caso seus responsáveis, ou qualquer outra pessoa que guiasse ele. A coisa ficou tão séria que o Conselho Tutelar decidiu agir. E adivinha, meus amigos, Miguel está oficialmente proibido de pregar e de viajar a trabalho, né? E o que mais doeu para ele, de usar as redes sociais por um tempo indeterminado. E a justificativa é, claro, preservar a imagem e a integridade física e emocional do garoto. Porque, gente, no final de tudo, ele é uma criança e é inocente. Ele está ali para aprender a conviver com as pessoas e também aprendendo a palavra de Deus. Não está pregando sem nenhum estudo. E quando ele se pôs ali diante do altar, muitas pessoas evangélicas, conservadoras ou qualquer outra religião se opôs a ele e começou a fazer um discurso de ódio contra ele. Como que o psicológico da criança fica? Vamos falar a verdade, aquele ambiente que ele vive parece mais um circo do que uma igreja. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, um resumo sobre todo esse caso do Miguel. Então, se você já conhecia o caso, comenta aí o que achou, né? Se conhecia ou agora conhece. E lembra, questionar não é falta de fé, é responsabilidade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém. Se você gostou do vídeo, é claro. E também, mesmo que não gostou, compartilha aí para dar uma ajuda. E é isso, meus amigos. Um abraço.